é sabido de todos que quanto mais água se tome, mais vontade de urinar tem. Isso todo mundo sabe, né? E o que que acontece? No meu caso, no meu serviço, eu não tenho tanta oportunidade para urinar toda hora, né? Eu trabalho com aplicativo, então não é todo lugar que eu posso parar. Eu estou no centro de uma cidade, eu estou numa rodovia, e nem todo banheiro a gente vai para trazer problemas para dentro de casa, essas coisas todas. Só que acontece o seguinte, né? Eu passei a tomar essa água junto com a minha esposa e eu estou sentindo muito mais vontade em casa. No momento eu não estou trabalhando. Eu quero saber o seguinte: quando eu voltar a trabalhar, isso vai ser normalizado? Essa constante vontade de urinar vai ser normalizada? O fato de eu não ter tanta oportunidades para fazer uma parada, é isso que eu queria saber. A gente precisa muito entender, tá? Através de uma análise da sua língua ou uma análise da sua íris, como é que está o seu sistema urinário, a sua bexiga. Porque, olha só, você concorda comigo que o nosso corpo, a maior parte dele, mais de 70% do nosso corpo é água. E a gente tem que estar ali constantemente trocando essa água, entendeu? Abastecendo os órgãos para que sejam feitos todos os processos metabólicos. Durante esses processos metabólicos, a água é utilizada. E o que está acontecendo no seu corpo? Não está tendo essa utilização da água. Você bebe urina, você bebe urina, bebe urina. Isso não é normal, isso não está certo. Tem que ser tratado. Não é a água que está provocando isso. É o seu sistema urinário que não está bom. Entendeu? Então, a gente precisa também analisar isso daí para ver se talvez essa quantidade excessiva de urina seja o corpo desintoxicando. Porque se você já está no processo 1 de desintoxicação, o corpo vai começar a eliminar muitas impurezas. E a gente precisa saber disso também. Né? E através de uma análise rápida ali da língua que eu e o Carlos ensinamos nossos alunos a fazer aí numa noite, a gente tem a possibilidade de entender aí o que está acontecendo com você. Mas você não pense que é a água que está sendo prejudicial ou que é o fato de você estar em casa que você está tendo mais vontade de fazer xixi. Não é. Isso aí é um aviso. A água está te avisando. Há um problema aqui na nossa bexiga. Há um problema talvez até na nossa próstata ali. Entendeu? E nos seus rins. E isso precisa ser tratado da maneira correta. Isso se trata com médico? Não, meu amigo. Isso não se trata com médico. Isso se trata com homeopatia, frequenciais, tá bom? Isso se trata também com as terapias integrativas, tá? O que é terapia integrativa? Terapia integrativa é aquela área da medicina natural que se dedica a identificar a origem do problema, não o sintoma. Essa é a grande diferença entre nós. A medicina convencional e a medicina integrativa. Eu estou me desfazendo da medicina convencional, dos hospitais? Não, gente. Não estou. Entendam isso aqui agora. Os hospitais, eles são muito importantes para acidentes, para cirurgias, para exames de imagem. Para numa emergência, quebrou uma perna, uma vesícula estourou, entendeu? A gente corre para o médico, a gente corre para a medicina, para os hospitais. Agora, eu tô com essa incontinência urinária, né? Eu tô com uma gastrite, eu vou para o hospital? Não, eu faço o mesmo que a China, que a Alemanha, que o México, que Israel fazem. Eu busco um terapeuta. Eu vou no médico, faço alguns exames, entendeu? Para que haja aí essa linha que está te ajudando a tratar o sintoma que está muito forte e a integrativa ajudando a regenerar o órgão que está provocando aquele sintoma. Entendi. Então, doutora Karine, deixa eu só colocar aqui, então, uma questão. Pois é, né? Você falando isso agora, eu fiquei até assim, preocupada, porque antes da água magnetizada, no meu caso, né, eu, a esposa dele, tinha esse problema grave de beber água, 5 minutos depois, urinar, parecia que eu urinava a mesma quantidade de água que eu bebia. Quando eu comecei a tomar água magnetizada, continuou a mesma coisa. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver isso aí. O que eu fiz? Bebia 200 ml de água,
não dava 10 minutos de sentir vontade de urinar. Aí, o que eu fiz? Peguei uma vasilhinha e fiquei medindo quanto de água que eu urinava. Sabe o que aconteceu? Eu bebia 200, urinava 150. Bebia 200, urinava 200. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Agora eu tô falando isso aí, então realmente não tá errado, né? Eu achei até que era normal. E olha que bênção, você descobriu agora, através desse sistema de água, que você está com um problema sério na bexiga, você está com um problema seríssimo nos rins. E os rins é o termômetro da vida, entendeu? A gente sabe que a pessoa está morrendo se o rim não está bom, se a gente não sente o pulso do rim, entendeu? Então é muito importante. Olha que trabalho maravilhoso que todos vocês estão fazendo aí, levando essa tecnologia para as pessoas, tá? Levando essa ferramenta de cura, realmente é cura. Porque agora você sabe que você tem que tratar o quê? O seu rim. Você não vai começar a ter crises no joelho, você não vai começar a ter problemas hormonais. Por quê? A água te mostrou que você está com um sério problema aí no seu sistema urinário e nós precisamos tratar. E agora você sabe quem procurar. Tá bom? Muito obrigada. De nada. É nóis. Oi. Só complementar a questão do rapaz aí do aplicativo, não lembro o nome dele. É assim, a gente tem que se adaptar às nossas condições, né? A gente fala o mundo ideal e às vezes o mundo ideal não tem. Mas então, assim, faça aquilo que você pode. Tipo, qual é o ideal? De manhã, a primeira coisa a se tomar é água. Não existe outro nutriente. Ah, não, mas é água de coco. Não, é água. É H2O. Não inventa suco, nada. Café, nada. Café desidrata. Você já está no processo de hidratação. Então, toma pelo menos 500 ml de água. E quando você estiver trabalhando, né, procure monitorar, assim, tipo, bom, se eu tomei 500 ml de água, eu vou estar com vontade de ir no banheiro, que hora? 10 horas. Aí você vai ao banheiro, depois você toma uma outra quantidade para ir mais ou menos na hora do almoço, e aí você vai fazendo de acordo com que você adapte ao seu meio, né? Que tem aquela frase do Cortella que eu gosto muito. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. E aí você vai ajustando até que você consiga, né, digamos, aquela quantidade que você precisa, que seria o ideal. E essa dica que o Carlos deu é maravilhosa, sabe por quê? Olha só, quando eu vivia no México, as pessoas faziam isso que o Carlos falou. Olha só, eles acordavam e tomavam quase meio litro de água. Em jejum, tomavam quase meio litro de água. Até eles irem para o trabalho, eles já tinham urinado grande parte daquilo ali. Porque toma café, vai vestir roupa, entendeu? Já tinham tomado, já tinham eliminado grande parte daquela água. Tô no serviço, vou para casa, deixa eu tomar aqui 2 copos, porque aí a hora que eu chegar em casa, eu já vou para o banheiro, entendeu? Então, é vocês saberem ir administrando isso até recuperar a função da bexiga, até recuperar a função da próstata, a função dos rins, tá bom? Então, a resposta é parar de tomar água? Nunca. A resposta não é parar de tomar água, entendeu? Porque água é vida. E se você não tomar essa água, você vai drenar o seu rim. Ele vai murchar. E é por isso que os problemas de insuficiência renal estão aumentando tanto no mundo. Porque uma das áreas onde o coronavírus se instala é a bexiga. Ele faz com que toda essa área perca as suas funções. E quantas pessoas tiveram Covid até então? Então, a gente está vendo aí um grande acréscimo, um grande aumento aí em problemas urinários, e a pessoa está ficando com medo de tomar água. Não é, a água está indicando que esse problema tem que ser tratado, e da maneira correta, tá bom? Muito bom. Todos nós estamos amando a live, né, gente? Vai ter 23 mãos levantadas, e o Carlos e a Karine têm outros compromissos, mas eu vou chamar mais 5 pessoas, até a Marta Barcelos, e aí nós vamos marcar de novo com esses 2, né? Que realmente todos nós estamos gostando bastante. Gostaríamos de ouvir todos vocês, mas se a gente for ficar aqui, vai ficar até 3 horas da tarde. Então, até a Marta eu vou chamar, tá? O restante vamos marcar para uma próxima vez. Mas agradecemos pelas perguntas, que estão excelentes. E agora o Carlos. Carlos aí, o Xará. Pode perguntar, Carlos. Bem, então, bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer, né,
Muito bom. Estou aqui realmente entendendo muita coisa que eu não entendia, né? A minha pergunta é bem simples. Sempre pela manhã eu vou fazer caminhada. A pergunta é, eu bebo os 600 ml de água para ir fazer a caminhada ou quando voltar da caminhada? Qual o melhor? Carlos, vamos lá, a pergunta. A gente tem que tomar água, né, em qualquer situação. Agora pensa, quando eu vou fazer uma caminhada, o que que eu vou provocar no meu corpo? Eu vou provocar várias reações químicas e bioquímicas. Eu vou ter formação de enzimas, eu vou ter a formação de hormônios, eu vou liberar mais ocitocina, dopamina, sensação de prazer. E lembra o que eu falei no início? A água, ela faz processo de hidrólise. Se ela faz processo de hidrólise, ela não é solvente, ela é nutriente. O que é hidrólise? É fazer justamente essas reações bioquímicas. Aí você começa a andar, não tem água para fazer o processo, o que vai acontecer? Você vai gerar um estresse oxidativo nos seus órgãos, porque ele não tem o substrato que ele precisa para fazer, embora o seu corpo esteja pedindo. Então, a água é antes de qualquer coisa, né? Então, a gente toma água até 1 minuto antes da morte, né? Não pare de tomar água. Então, 500 ml antes da sua caminhada, se for pela manhã, espetacular. E aí você andou. Quando você anda, você faz o quê? Normalmente, sua, né? Se você está fazendo caminhada e não sua, eu já estou te dizendo, você não está tendo muito benefício para o seu corpo, tá? Porque as pessoas também fazem caminhada e falam, eu faço exercício físico e caminho 30 minutos. Eu sinto informar que ela não está fazendo muita coisa para o corpo dela. A caminhada, para fazer efeito no nosso corpo, ela tem que ser variada. Passos lentos, passos mais rápidos, passos lentos, para você promover estímulo cardíaco, estímulo pulmonar, aí estímulo corretamente dessas liberações e suor, que vai ajudar você, todo aquele processo enzimático que você fez, a água vai contribuir para que no seu suor saiam as toxinas. O segundo meio de maior detox do nosso corpo se chama suor. Quem não sua está mais intoxicado de quem sua. E aí é interessante falar isso porque imagina o seguinte, as pessoas falam assim hoje, nossa, hoje está um tal de modismo de desintoxicar, ai, porque isso é coisa dessa geração. Eu vou falar para vocês, os nossos avós, eles faziam muito mais desintoxicação que nós. Quer ver uma coisa? Eles saíam no sol quente de manhã, com aquela moringa cheia de água, e o que que eles faziam? Suar, 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 suar. Chegava à noite, 7 horas, estavam cansados, dormiam igual uma pedra e acordavam. Isso é saúde. Eles estavam desintoxicando o tempo todo. Hoje as pessoas não suam mais. E aí acha, por que que eu tenho que fazer detox? Aumentou muito mais o nível de alimento processado. O nível de toxina está nos cosméticos, está no perfume, está nos carros, está na poluição, está nos alimentos. A pessoa não sua e acha que depois vai tomar um suco detox e vai resolver. E, além de tudo, não toma água boa para ajudar no processo. Não vai funcionar, aí vai adoecer mesmo. Então, aí está a origem dos fatos. Nossos avós faziam a gente tomar aquelas águas, leite de coco, não sei o que, para ter diarreia contra verminoses, estava desparasitando. Então, nossos avós mostraram como que é a medicina integrativa, que perguntou, o que é medicina integrativa? É aquela que entrega todos os fatores que causaram a disfunção. Se eu tenho uma dor de cabeça, normalmente o problema não tem nada a ver com a cabeça. Ou o problema está no fígado, está no sistema digestivo, em 90% dos casos. Então, a medicina integrativa faz, ele pega a dor da cabeça e fala o seguinte, aonde que aconteceu o fato que essa dor veio parar na cabeça? Aí vai e toma um Benegripe, um Doril lá, tomou Doril, a dor sumiu, só para enganar trouxa, né? Porque vai sumir por 4 horas e o fígado está lá arrebentando. E a dor nunca passa. Ele fala, eu tenho dor de cabeça por 30 anos. Claro, nunca tratou onde deveria, mas respondendo, tome água sempre antes da atividade física, se o seu corpo pedir durante e se ele pedir depois. E se ele não pedir, reponha mesmo assim, tá? Mas se você não está suando, aí é um problema que tem que ser investigado. Normalmente é tireoide, tá? O problema. E olha só, o Carlos não gosta quando eu falo isso, tá? Mas olha só, o ser humano hoje em dia, ele chegou num ponto que ele não quer cagar para não ter que usar banheiro toda hora, ele não quer mijar
entendeu? Aí ele deixa de tomar água, ele não quer suar para não ficar a mancha aqui debaixo do braço, entendeu? E ele não quer peidar e nem arrotar. Aí como é que esses gases vão sair? Aí brasileiro vai para os Estados Unidos e vê americano peidando para tudo quanto é lado, porque esse peida para tudo quanto é lado mesmo. Eu morei lá 12 anos, entendeu? E ainda peida e fala, desculpa, licença. Mas eles precisam liberar, entendeu? Nós temos as vias de liberação. Peidar, arrotar, cagar, mijar, suar, é tudo meios de desintoxicação. Então, vocês não podem impedir essas vias de liberação. Entendeu? Porque não quer que a camisa fique molhada ou amarelada, tá eliminando toxina. Fica aí usando esses desodorantes para não deixar suar, né? Ou, eu não vou caminhar esse horário, que é o melhor horário para pegar sol, porque senão vai estragar minha escovinha. Aí quer ter saúde? Aí começa a tomar água da Timol e ela começa a liberar tudo isso, entendeu? Nossa, essa água é agressiva, meu Deus. Tá embruxado isso aí, deve ter demônio, né? Não é assim, gente. Deus criou a gente com esses mecanismos de evacuação, entendeu? E de liberação de toxinas. E até o cheiro. Eu mesma, às vezes, eu vejo quando eu estou precisando desintoxicar, o meu cheiro vai ficando esquisito, entendeu? Você começa a comprar aquele monte de sabão cheiroso e sabonete mais cheiroso que o outro e creme mais cheiroso que o outro, sendo que a sujeira e a carniça tá dentro e tem que sair, entendeu? Então, é muito importante ir no banheiro, arrotar, pede licença, vai lá fora e pede licença e solta o que tem que soltar, entendeu? E se sua blusa ficou molhadinha, que úmida, parabéns, o seu sistema linfático está funcionando, tá bom? Então, vamos começar a vestir a camisa do bom senso, a camisa da saúde, e tá aí, Timol, promovendo essas lives para vocês agora distribuir essa informação, tá bom? Muito bom. A Kelly quer falar. A Kelly Lopes, A Kelly está desesperada. senão ela vai dar um infarto. Muito obrigada. Eu estava aqui torcendo. Ó, eu queria falar com o Dr. Carlos. O meu filho, ele tem um problema de ronco muito sério. Ele, à noite, ele acorda assim umas 3, 4 vezes e troca a camiseta de tanto que ele transpira. Ele começou a fazer o uso, já tem quase 2 meses que ele está usando, mas o ronco não melhorou. E a gente ficou em pânico, porque ele foi numa médica, e a médica falou que ele pode ter um AVC a qualquer instante, por conta do ronco dele, que é muito profundo, ele para de respirar, e ela falou que ele vai ter que usar até aquele, eu não sei como se chama, o aparelho, para ele poder dormir melhor, porque não está chegando oxigênio no cérebro dele. Uhum. Aí eu pergunto, né, no caso da água, assim, acredito que nesse sentido, não sei se é porque é muito profundo o problema, mas não está fazendo efeito. O que poderia ser bom para ele? Quanto de altura tem seu filho e o peso dele? Ele está com sobrepeso, ele deve estar com 120 ou um pouquinho mais, e ele deve ter uns 65, por aí. Tá. 70% do problema dele é o sobrepeso. Tá? O que acontece? Durante o sono, o excesso de gordura, ele aperta a nossa caixa torácica, que vai comprimir os pulmões e vai causar essa dificuldade respiratória. Aí pode falar, mas eu conheço gente gorda que não tem isso. Mas quem tem, um dos problemas é esse. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, teria que analisar outras coisas aí. Possivelmente ele pode estar com uma simbiose patógena aí muito grande no corpo, porque se a pessoa, quando tem um parasita, por exemplo, parasita hoje em dia, né, antigamente fala assim, eu tenho verme no intestino. Hoje o parasita, ele é turista, né? Com a internet aí, eu acho que ele procurou meios de expandir a comunicação dele, ele está no pâncreas, no fígado, no estômago, nos pulmões. A coisa mais comum, eu mesmo tinha parasita nos 2 pulmões. E aí, como que eu vou tratar isso, né? Tomando remédio, né? Claro que não vai dar certo, né?
Então, teria que se fazer uma avaliação desse, mas ele precisaria fazer uma dieta para diminuir esse peso aí e diminuir essa pressão na caixa torácica dele. E, claro, a água, se ele não estivesse tomando essa água de qualidade, ia ser muito mais grave, porque ia faltar mais oxigênio no corpo dele com essa água, com a água que não seja boa. Então, mas teria que fazer um outro tipo de avaliação, mas ele precisa perder peso. E essa água vai impedir que ele tenha esse infarto, entendeu? E isso que o Carlos falou é muito importante. Tem certos tipos de patógenos, tá? Certos tipos de microbactérias que provocam esse ronco horrível, entendeu? O sobrepeso também contribui. Mas olha só, tem pessoas que estão gordinhos e não roncam, concorda? Nem todo gordinho ronca. Então, o seu filho, sim, deve estar com algum micro-organismo ativado, piorando mais ainda esse sistema respiratório dele, tá? E anotem aí todo mundo. As terapias da área integrativa, que corrigem essas questões de parasita, bactéria, vírus, fungo, disfunções de órgão, tá? É o biomagnetismo médico, tá bom? O biomagnetismo feito por bons profissionais corrige esse problema de ronquidão aí do seu filho em questão de 72 horas. Porque eu sou biomagnetista e eu faço isso, entendeu? Então, essas questões aí é muito importante vocês começarem a entender o que cada terapia faz. Nessa questão aí, nós temos aí tanto o biomagnetismo como a acupuntura, tá? Que resolve, que controla isso daí. E temos que ativar o metabolismozinho aí do seu filho, tá? Para ele começar a perder esse peso, entendeu? Sai dos hospitais, gente. Sai dos hospitais, por favor. Se vocês querem ter saúde. Tá Então, bom? Inclusive, ele estava fazendo uma dieta, tomando os remédios para emagrecer, mas não funciona com ele, não tem jeito. Mas eu tenho outra pergunta. Eu tenho uma filha que também está com sobrepeso enorme, e assim, a gente acredita que no caso dela é por conta de remédios. Por quê? Ela desenvolveu a esquizofrenia, ela tem traços bipolar, ela é esquizofrênica e tem depressão crônica. O polo dela, se ela não estiver ali tomando tudo quanto é remédio, ela sobe, né, para... Ai, como é que fala, meu Deus? Ai, esqueci o nome. Cai na depressão profunda, então vai para... Sumiu na cabeça. Esqueci. Polaridade? Isso, não, mas aí sobe, né? Ela fica... Ai, Gilva, sumiu. Superativa. Mas tem um nome certo, né? Mas você sabe como que é, né? Aí fica super sensual, nananã, essas coisas, vocês sabem o que significa, né? Então, ela tem muito isso, mas ela... Hã? Falar no chat euforia, não? Isso, ela entra em euforia, é isso mesmo. Então, mas ela busca tudo para o tratamento. Ela passa com psiquiatra, psicólogo, ela faz acupuntura, ela está tomando água, ela está usando a pulseira, e ela não tem ânimo de nada. Tudo que ela faz é meio que roboticamente, automático. Ela vai, trabalha, volta, deita, morre ali. O sono dela é horrível, porque ela ronca muito, ela acorda várias e várias vezes, está com sobrepeso demais também. E assim, a gente está procurando ajuda. Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa que vai responder por que nenhum desses tratamentos funcionaram até agora. Algum de vocês já desintoxicou o fígado e o intestino alguma vez na vida? Então, ela já fez isso várias vezes. Mas que processo ela usou? Não, foi natural. É uma pessoa que era acupunturista também, e passou para ela os líquidos para ela tomar. Medicamentos, não? Eram os líquidos, aí até colocava peneira para ver quanto tinha saído ali, alguma coisa assim. Olha, Kelly, quando a pessoa chega num grau de toxina muito forte no corpo, muito forte mesmo, até ervas não podem ser usadas. Esses líquidos, esses pós milagroso para desintoxicar, entendeu? Não pode ser usado, tá? Porque intoxica mais. Entendeu? Você concorda comigo que se eu quero tirar terra do chão, eu não posso jogar mais terra? Sim.
Se eu quero tirar resíduo de comprimido, de droga do corpo, como é que eu vou mandar mais droga? Entendeu? Então, é um grande erro que existe aqui no Brasil com os processos de desintoxicação. Porque eu e o Carlos mesmo, quando a pessoa chega aqui para a gente, entendeu? Ou você vai para uma lavagem intestinal, ou você vai para uma hidrocolon com ozônio e, em seguida, obrigatoriamente para a limpeza hepática. Com esse protocolo pós-pandemia que nós desenvolvemos. Então, só o fato da sua filha se desintoxicar e corrigir o pH dela, através das limpezas, através das lavagens intestinais, entendeu? Já vai levar aí um benefício enorme para ela. Mas sem droga, sem pó, entendeu? Sem muita substância química, Kelly. Porque vai agravar mais ainda. Ó, quer chegar aqui na mente, quer controlar tudo que está aqui na mentezinha dela? Nosso grande especialista em intestino, que é o Carlos, fala, tem que começar pelo intestino. Se eu quero chegar na cabeça, se eu quero chegar no sistema nervoso, eu tenho que drenar do intestino. E o Brasil é o único país do mundo que fala que limpeza intestinal faz mal para o intestino. E, Karine, ela tem muitos anos que as fezes dela é água. Ela já fez vários exames. É água, água. E muitas vezes, com muitas dores, ela fica gemendo, só sai aquela água. Chega, você vê as folhinhas, as coisas da verdura, de tudo ali nas fezes dela. A gente tem que tirar esses remédios aos poucos da sua filha, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar disposta a passar por esses processos de desintoxicação. Ela quer. Procura a gente depois. Tá? Então, eu quero o contato. Kelly. Oi. Kelly, deixa eu te falar uma coisa aí, complementar. A Karine praticamente desvendou o mistério. A sua filha, sem avaliar, eu já sei que ela está com um processo bacteriológico aí, patógeno ao extremo. Diarreia é o pior dos mundos. Diarreia é pior que intestino preso. Por quê? Porque a diarreia desidrata. Então, a sua filha pode estar com sobrepeso, totalmente desnutrida. Ou seja, hormônio não funciona, processo enzimático não funciona, processo de nutrição dos órgãos que produzem hormônio, como a tireoide, não funciona. Quem está acima do peso tem hipotiroidismo já em grau avançado. E aí já tem deficiência de iodo, de magnésio, tem deficiência de vitamina C, tem deficiência das vitaminas do complexo B. E aí, o que acontece? Quando eu estou nesse processo, a última coisa que eu deveria fazer é ingerir alguma coisa pela boca, não importa se é líquido, se é sólido, para falar que eu vou desintoxicar. Porque o meu processo orgânico ali não consegue mais metabolizar nada, que está dando até diarreia. O que é a diarreia? A diarreia é um detox que o nosso corpo faz de urgência, porque ele fala o seguinte, isso aqui não pode ficar aqui. Os parasitas e as bactérias estão urinando dentro dos órgãos da sua filha, aquelas toxinas chegam lá e o corpo fala assim, pelo amor de Deus, isso aqui não pode ir na corrente sanguínea, uma parte vai, mas dá uma diarreia nela, dá uma diarreia. Então, tem um processo bacteriano violento aí. Então, ela está extremamente intoxicada, a simbiose patógena e violenta. E isso não resolve com essas limpezazinhas de estar tomando não sei o quê, ou faz um detox agressivo, ou não vai ter resultado, mas tem que incluir o biomagnetismo, a terapia de homeostase, de alcalinidade, porque onde está a simbiose patógena está muito ácido, outros lugares está alcalino demais, onde está alcalino demais é que os parasitas crescem mais rápido, e as bactérias e vírus também. Então, assim, está uma confusão no corpo dela ali, ó, está como se fosse uma guerra. Sabe aquela guerra de bomba atômica para lá, soltando? Está desse jeito o corpo da sua filha. Uns então, anos atrás, ela teve rabdomiólise. Não sei se você sabe o que... Então, e agora, esses dias, ela teve uma crise fortíssima de dor nos rins, do nada. Pois é, isso aí é tipo de processo bacteriológico. Ataca os rins, uma infecção tão forte renal que dá aquela dor violenta. Então, os micro-organismos estão tomando conta dela. Ela não vive. É os bichos que vivem nela que controlam o que ela faz, o que ela pensa, quando dá energia para ela, quando deixa ela mal.
Então, ela está bagunçada, todos os tipos de hormônios, serotonina, depois, nada disso está funcionando, está tudo É o que a tóxico gente dentro dela. fala aqui, eu vejo ela assim bagunçada. Uma pessoa extremamente inteligente, ágil, agora ela está toda bagunçada. Ela consegue fazer uma coisa e na hora não consegue fazer nada. Está assim. Não é E ela olha, mais que fala por ela. Então, ela precisa fazer por isso. Primeiro, a limpeza detox violenta e utilizar uns procedimentos que a gente usa, biofísico, para estimular o corpo dela a produzir uma energia correta e reequilibrar. Mas é tudo tratável, só que até agora vocês não utilizaram a ferramenta correta para fazer isso. e ela tá num ponto, Kelly, que é até complicado você querer dar erva para ela, entendeu? Se a gente não drenar o máximo possível essas toxinas o mais rápido possível. E teve até uma amiga aqui falando de diarreia também. As pessoas pensam que às vezes a diarreia é um problema único no intestino, e nem sempre. Um dos órgãos que mais provoca diarreia, sabe qual é? O fígado. Entendeu? Se você tá com o fígado ruim, se você tá com o fígado congestionado, tá? Você vai ter diarreias violentas. Inclusive diarreias brancas, aquela coisa esquisita, a fezes não tem cor, envolvendo aí fígado e baço. Entendeu? Então a gente precisa urgentemente. A sua filha já não consegue mais lidar com tanta toxina. E já tá indo para o rim. Ou seja, o fígado já falou, gente, cansei, não consigo mais lidar com isso. O rim ajuda. E agora o rim começa a receber um tipo de toxina que não cabe a ele filtrar. Porque nem intestino e fígado tá conseguindo lidar com isso. Olha aí a confusão. Né? E água, né? Porque diarreia tira a água que ainda tinha no corpo. Então, mais ainda essa necessidade de estar consumindo essa água magnetizada. Senão piorava mais ainda. Exatamente. Obrigada. Nada. Grande ajuda aí, hein, Kelly? Até eu fui ajudada. Débora? Bom dia. Bom dia. A gente me perguntou o seguinte: todo copo de água tem magnésio. Não vai ocorrer excesso de magnésio no corpo? O Carlos é o rei do magnésio. É um tema que ele ama falar, pessoal. Vocês vão fechar a live agora com uma baita aula que ele vai dar. Você está falando excesso de magnésio por quê? Porque você está pegando a água da Timol, é isso? Isso. Tá, vamos lá. Existem duas substâncias que você tem que ingerir, não, três, né? 3 substâncias que você pode ingerir até 1 minuto antes da sua morte. Primeiro é oxigênio, segundo é água e o terceiro é magnésio. Não existe superdosagem de magnésio. O que fazem aqui no Brasil é uma vergonha. Infelizmente, tem até profissionais renomados aí que distorcem tudo do magnésio. Gente, o único nutriente que todas as células precisam, além de água e oxigênio, é magnésio. Ele é responsável por qualquer função que a célula faz de produzir energia, o magnésio é preciso. Ele é responsável por mais de 320 funções cerebrais. O magnésio é necessário. Eu não sei se vocês já viram falar, o Dr. Mark Sircus é um cientista suíço. Ele escreveu vários livros sobre magnésio. Eu já estudei com ele. E hoje em dia ele está escondido aqui no Brasil. Por quê? Porque ele desvendou a cura de muitas patologias, mas a grande maioria só com o magnésio. E ele escreveu vários livros. Só que ele começou a ser perseguido pela indústria farmacêutica, porque, imagina, se curar com magnésio, né? E como vai ficar a questão dos remédios? E aí ele fugiu, se escondeu, ele está escondido aqui em Goiás, num local que a gente nem pode divulgar, né? Está tipo numa mata. E ele foi dar palestra em São Paulo, uns 5 anos atrás, 2016, e ele teve que sair de lá com segurança. Por que eu estou te falando isso? Para a questão da nossa água. Qual que é o grande benefício que eu acho que a Timol aí é espetacular nisso? Ela corrige uma das águas mais ruins que tem no planeta, que é a água que tem no Brasil. Para você ter uma ideia, a água da Europa, ela tem 10 vezes, de 10 a 12 vezes mais magnésio do que a água no nosso país. Por quê? Porque lá, na Europa, tem muito solo vulcânico. E, por um lado, né, graças a Deus a gente não tem aqui no Brasil, por outro lado, a água do nosso lençol freático é pobríssima.
em minerais, e principalmente magnésio. E aqui, ó, vou dar só um exemplo para vocês, não vou envolver, não estou falando nada com religião, não, tá? Mas lá em Lourdes, na França, né, onde apareceu lá, que eles falam que apareceu a visão de Nossa Senhora, que eu, inclusive, acredito, logo depois da aparição dela, criou-se uma fonte, e essa fonte, as pessoas falavam assim, nossa, essa água é milagrosa, eu tomo a água, e quantos casos tem catalogados pela medicina, que as pessoas tomavam aquela água e elas curavam problemas sérios de saúde. Aí, os cientistas céticos falaram assim, não, pode ter a questão divina, óbvio, né? Mas vamos estudar as propriedades químicas dessa água. O que tem nessa água que as pessoas tomam e começam a curar de doenças incuráveis? Primeira coisa que a água tinha, uma quantidade de magnésio absurda, quimicamente falando. Segunda coisa, ela tinha vários outros minerais que completavam o ciclo perfeito dos nutrientes que a gente precisa no corpo. E terceira coisa, a água era estruturada, como se ela tivesse sido magnetizada, por exemplo. Então, eles descobriram que aquela água era perfeita. Então, ela tinha uma vazão mesmo para curar doenças. E hoje existem livros, tá, que mostram isso. Tem um livro que se chama assim, ó, A Cura de Todas as Doenças com Água Magnetizada. Tá? Mas aí é um processo maior, mas enfim, já foi pesquisado isso. Então, a água de fora, ela tem uma média de 100 a 120 miligramas de magnésio. A nossa água tem 9 miligramas de magnésio. Você sabe quanto de magnésio a gente precisa só para suprir as funções básicas do nosso corpo? 660 miligramas dia. Quanto de água eu vou ter que tomar para suprir as minhas necessidades de magnésio? Se 1 litro tem 9 gramas, faz a conta. Mais ou menos 80, 90 litros por dia, né? Nem elefante toma isso. Então, é claro que a água nunca vai repor o nosso magnésio, por mais que eu ponha magnésio ali. Segundo, a nossa alimentação diária, ela destrói o nosso magnésio de uma forma violenta. E eu vou falar para vocês aqui um nutriente que é campeão em depledar o magnésio no nosso corpo, e todo mundo come. Todo mundo, sem exceção, se brincar todo dia, se brincar várias vezes ao dia, que é o arroz. O arroz branco arrebenta com o magnésio no nosso corpo. O arroz integral também, só que o branco é pior ainda. Qualquer cereal que tenha antinutrientes também destrói o magnésio e impede até a absorção. Feijão, vagem, milho, arroz, que tem os fitalatos, que a gente chama. Lá no intestino, eles impedem a absorção do zinco, do magnésio, do ferro, que é uma das explicações porque as mulheres têm tanta alteração no processo hormonal. Tá, então, a água que o magnésio da Timol põe ainda não é suficiente. Se ela multiplicasse por 10, você poderia tomar. Tá? Simples assim. Outra coisa, a nossa medicina, o que elas fazem? Quando a gente vai numa consulta, fala assim, você precisa de magnésio. Primeiro que exame de sangue não mede magnésio no corpo, porque o magnésio que mede está no sangue. Só que o magnésio tem que estar na célula. Alguém faz exame de célula aqui para saber se tem magnésio? Não. Então não serve para nada. Essa é a verdade. Você quer saber se precisa de magnésio? Fecha o olho, coloca magnésio e toma. Porque você precisa. Eu estou te afirmando que você precisa. Quando você vai suplementar, o médico passa, geralmente, para a mulher, 350 a 400 miligramas. Para o homem, até 400 miligramas por dia, né? Aí você pode pensar, nossa, 450 para 600 ainda está faltando, mas eu já tenho uma quantidade. Você sabe quantos por cento de magnésio a gente absorve? De 10 a 20%. Então, se você toma 350 miligramas, você vai absorver no máximo 70, 80 miligramas. Está longe dos 1.600. Eu tinha que tomar magnésio no mínimo 8 a 10 vezes por dia, 350. Se a gente falar isso aqui na nossa medicina, é perigoso falar que a gente tem que ser preso. Da onde eu tirei essa informação? Aqui no Brasil nem tem literatura. Eu comprei livros que só tem em inglês, não existe tradução em português, onde eles ensinam a tratar tudo do seu corpo utilizando magnésio, e os tipos de diferente de magnésio para cada estado de saúde.
Então, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar na sua vida, é magnésio. Qual que é a superdosagem de magnésio? Pergunta isso para um profissional de saúde. Eu quero que ele me responda. Ele vai falar, conhece alguém que morreu por excesso de magnésio? Eu nunca vi. Conhece alguém que foi acamado por excesso de magnésio? Não existe isso. O máximo que o magnésio pode fazer, e aí dependendo do tipo que você está utilizando, é tomar, ele gerar um processo de diarreia, porque não conseguiu absorver. Não é porque está em excesso. É porque o nosso corpo tem uma capacidade de absorver alguns radicais do magnésio, como, por exemplo, o cloreto. O cloreto, se eu tomar muito, ele pode me dar uma diarreia. Mas existem 8 tipos de magnésio que eu posso usar, eu posso associar. Mas tomar cloreto é ótimo. E eu posso tomar cloreto até eu ter diarreia. Enquanto eu estiver tomando cloreto e eu não tiver diarreia, o meu corpo ele está aceitando e ele está querendo aquilo, então só vai fazer bem. Tem uns tratamentos que a gente pode fazer com magnésio que a gente chama de extasiamento do magnésio. O que é isso? Você toma tanto magnésio, que ele começa a formar uma película no seu intestino, nem os parasitas não grudam lá, que fica quase um tobogã escorregadio, não gruda toxina. O magnésio entra na célula, ajuda a expulsar a toxina, tá? Mas a gente é ensinado errado, passa um suplemento errado, quantidade errada, na hora errada e o tipo errado. Infelizmente, é tudo errado. Espero um dia ter a oportunidade de explicar tudo para vocês dos magnésios, porque o magnésio ele é tão poderoso que é o principal mineral para primeiro começar a ajudar a tratar a depressão. Não se trata depressão sem um bom magnésio. Por quê? O que a pessoa que depressão tem? Ela tem o cérebro quase que calcificado. Os neurônios lá meio duros não se comunicam por excesso de cálcio. Quem que amolece o cálcio? É o magnésio. Então, quando eu tomo o magnésio correto, na quantidade correta, o primeiro benefício vai ser para o cérebro. E para quem tem depressão, eu vou ajudar a tirar aquele cálcio que está ali e vou começar a melhorar minhas funções cognitivas. Por isso que o magnésio bom e correto, que tem um tipo de magnésio que nem tem no Brasil, eles vendem, falam que tem, mas não é verdade, que faz a gente melhorar o sono e a cognição. Esse tipo de magnésio eu importo para dar para os meus pacientes. Aqui no Brasil não faz em nenhuma farmácia de manipulação. Olha que chocante isso. Então, não se preocupe com o magnésio. Tome à vontade, que só vai fazer bem. Só espero que estejam te dando um magnésio de qualidade. Tá. Posso fazer outra pergunta rapidinho? O médico disse para uma cliente que se ela não tomar 200 ml de hora em hora, a água não adianta nada. Água comum. No caso da Timol, tem que fazer a receita 200 ml de hora em hora, que não vai resolver o problema de dores e outros, ou a pessoa pode tomar, tipo, 500, passar uma hora sem, ou tem que ter essa receitinha, 200 ml de hora em hora? Não, eu não entendi o que o médico falou. Ele falou que tomar o quê? Que não adianta? Ela precisa tomar água de hora em hora, 200 ml. Se ela pular, ela não vai ter resultado. Essa água não absorve nada. Que água? No caso dele, água comum. Eu quero saber se no nosso caso, que indicamos água para os nossos clientes, a gente também deve recomendar que ele tome medidas certas de hora em hora. Não, isso aí, Flor, tá errado, tá? Não é assim. Se ela está num tratamento, numa clínica para desintoxicar, talvez aí sim, mas falar que de hora em hora ela precisa tomar 200 ml de água, não. Isso não existe. Ele deve ter comprado algum livro por aí, ou participado de algum curso, entendeu? Dessas pessoas que não têm conhecimento realmente do que é água para estar falando isso. Porque isso pode até trazer prejuízos sérios para a saúde dessa pessoa, pode desmineralizar ela inteirinha. Porque se ela vai tomar 200 ml de água por hora, imagina quantas vezes ela vai ficar no banheiro. E se a bexiga dela tá fraca, e se o rim dela tá fraco, desmineraliza ela inteirinha. É aquilo que eu falei, essas fórmulas de água e disso e daquilo, elas têm que ser levadas em consideração, principalmente no quesito aí da temperatura, da quantidade de caloria que ela queima, dos exercícios, entendeu? De tudo isso. É errado falar, tá? Ok. Então não tem essa receitinha. Muito obrigada, hein? Amei as explicações. Quem que é? Foi a Mara? Não, né? Que falou? É o seguinte, quando um profissional fala um absurdo desse, você fala assim, doutor,
Aonde tem essa informação? Porque ele tirou isso de algum lugar, tá? O que acontece é assim, ó, eu já vi muitas lives de profissionais, inclusive médicos, né, que têm milhões de seguidores, eles falam o seguinte: vamos beber de 4 a 5 litros de água porque só faz bem. E aí tem um fundo de verdade nisso, que é o seguinte: quando a água é ruim, ela é pouco absorvível. Se eu tomar mais quantidade, eu vou ter uma quantidade maior absorvível, porque a água é ruim. Aí é verdade. Aí eu tenho que tomar mais água mesmo para poder absorver, porque a água não chega. Então tem que ter lá, se uma água absorve só 10% e eu tomar ela 10 vezes por dia, então no total eu vou ter uns 100%, né? E aí eu tenho que ter esse desespero de tomar água, né? Então ele pode ter, se ele falou isso nessa condição, ele não está errado, porque a água é tão ruim que tem que tomar de hora em hora para absorver o mínimo que você precisa. Mas ele não deveria falar assim, ele deveria falar o seguinte: esquece de tomar água de hora em hora, porque senão você começa até a desidratar, lavar minerais, né, dentro do seu corpo. Mas você tome essa água a cada 2 horas, 2 horas e meia ou 3 horas, de qualidade, então. Aí você resolve o seu problema de absorção de água. Então, vamos ouvir agora, por último, a Marta Barcelos, que aí o Carlos mais a Karine gentilmente estão dando do tempo deles. A gente também não pode abusar, né, gente? Porque já é quase meio-dia. Bom dia a todos. Vou tentar ser breve. São 2 perguntas. Uma é com respeito o que os médicos, eu tenho médicos na família, e quando eu falo da água, eles querem justificar que o fato das comprovações científicas não terem experiências em humanos, só em vegetais ou em animais, e que isso não é comprovação científica. Primeira pergunta é essa: como eu posso combater a esse pensamento? Segunda, no meu caso, aí eu falo no meu caso, fez efeito a água magnetizada nos meus sintomas de menopausa. Eu, com 1 mês e meio, foi uma maravilha, e eu nem tomei a água pensando nesses sintomas. No entanto, me beneficiou demais, sendo que todos os meus sintomas desapareceram, mas a queda de cabelo persiste. Melhorou, deu uma melhora, e voltou de novo a muita queda de cabelo. Não sei por que eu não fiquei careca, mas ainda estou tratando disso. E eu trato naturalmente, não tomo nenhum outro remédio para queda de cabelo. Eu trato naturalmente com iridologista, com tinturas, com bioquibernética, com ozônio retal, que eu estou fazendo também. Aí eu vi vocês falando tudo isso, mas a queda de cabelo persiste. O que mais eu posso fazer com respeito a esse detalhe? Marta, você precisa urgente, querida, se desintoxicar. E uma coisa que você falou aí, a iridologia, ela é um método de diagnóstico. Ela é um diagnóstico, ela é um exame. Uhum. Entendeu? Enquanto você não limpar esse fígado, enquanto você não limpar esse rim, tá? Essa questão da queda de cabelo sua não vai melhorar. Inclusive, o primeiro pilar da saúde, vocês todos anotem aí, o primeiro pilar da saúde, de regenerar a saúde, tá? Porque tem os pilares de manter uma boa saúde e tem os pilares de regenerar a saúde. É a desintoxicação. Intestino, fígado, rim, linfático. Nessa ordem. Tá bom? Desculpa, Carlos, ter te cortado. Não, perfeito. Eu já fiz um exame, vocês falando aí, eu já fiz um exame que eu tenho bexiga hiperativa. Tem a ver com a disfunção, né, da bexiga. Não é que você tem uma bexiga hiperativa, porque se ela fosse hiperativa, ela funcionaria muito bem. Eu acho horrível essa fala da medicina, entendeu? Você tem uma bexiga em deficiência. Aí eles falam, não, sua bexiga é hiperativa. Eu falo assim, nossa, né? Quem que inventou esse termo tão idiota? Né? Porque tudo que é hiper é bom demais, né? Aí como é que pode falar com a pessoa que urina toda hora tem uma bexiga hiperativa? Não, ela tem uma bexiga em disfunção. Mas a medicina tem
ferramenta para tratar a bexiga em disfunção? Não tem. Aí eles inventam a síndrome da conchinchina, da titintina, da fofocina, entendeu? Para te deixar assim, nossa, eu tenho uma síndrome que o nome é tão interessante, sabe? Eu acho que eu tenho que ir para o Einstein me tratar. Em vez de tomar um chá para fortalecer essa bexiga, fazer uma acupuntura, desintoxicar esse intestino, esse fígado, médico... Eles passaram para mim um remédio que é de idoso tomar e que eu comecei a tomar, falei, eu não vou continuar com isso não, porque me ressecou toda por dentro. Eu me senti ressecada, é um tal de retina, não sei o quê. Já faz tempo isso. E a água me fez muito melhor nessa questão aí dos rins do que esse tal remédio que foi um ressecamento total por dentro. Isso aí eu não faço. E passou também fisioterapia da bexiga. Só que eu fiz também na época e não vi muito efeito. Temos que entrar com outros tratamentos aí, tá? São outras terapêuticas para regenerar essa bexiga. Você que está fazendo o ozônio retal, você deveria estar fazendo esse ozônio nos pontos acupunturais da bexiga. Entendeu? E existe o ozônio vaginal também. Né? Poucas pessoas conhecem, mas se você estivesse fazendo a terapia de ozônio nos pontos acupunturais da bexiga, nos pontos acupunturais dos rins, tá? Estaria muito melhor. Sim, obrigada. E como eu respondo à classe médica quando eles querem questionar as nossas comprovações científicas? Marta, essa live aqui realmente eu acho que vai ser uma live muito interessante. Você deixou a melhor pergunta por final, né? Então, eu vou te dar um método aqui de você, não é por maldade, mas você vai constranger esse médico de uma tal forma que nunca mais ele vai ousar a falar isso para você. E aqui eu não estou falando do profissional, eu estou falando do procedimento em si. Só te contar uma historinha rápida. Em 2014, meu pai, ele infartou em 2007. Em 2014, eu falava para o meu pai, falei assim, pai, toma coenzima Q10, porque é bom para o coração, toma mais o magnésio, a digibose. Aí ele foi no médico cardiologista, que era o Bambambam lá de Uberaba, de Minas Gerais. Aí ele pegou, que ele mora em outro estado, ele veio, aí ele foi lá para o médico e perguntou, falou assim, doutor, não é bom eu tomar coenzima Q10 e isso aqui? Aí ele pegou e falou assim, não, isso não tem artigo científico, não, isso é até um modismo lá nos Estados Unidos, mas não tem nada de comprovação, não. Aí ele chegou e falou, pai, não, eu falei assim, não, na felicidade vai passar coenzima e tal, e eu já sabia que ia fazer bem com meu pai, e ele falou assim, não. Aí eu peguei e falei assim, pai, seguinte, não é verdade isso, use coenzima Q10 e tal. Meu pai ficou meio assim, né, acredita em mim, que não era, né, médico e nem nada, só terapeuta. Aí ele voltou para o Pará, onde ele mora, e aí um médico cubano, mas era um médico peruano, médico muito bom, cardiologista dele. Ele pegou e falou para o médico. Aí o médico tinha até estudado por lá e falou assim, eu ouvi falar, mas eu acho que não vai fazer efeito para você, não. Aí meu pai pegou e falou assim, eu vou tomar. Resumindo a história, depois que o meu pai começou a tomar isso, ele fez a ponte safena, o médico deu 10 anos para trocar a ponte safena, porque a veia ela sofre uma deterioração e sofre em todos os pacientes. Então, tem que trocar. Até de 7 a 10 anos é obrigatório trocar. Meu pai operou em 2007. A ponte safena está lá até hoje. Ele começou a fazer a suplementação correta. Aí o médico que atendia ele foi vendo que ele foi melhorando, falou assim, pai, Demir, o que você está tomando? Eu estou tomando isso aqui. Aí ele ficou assim, ele começou a pesquisar e hoje o médico não fica sem. Ele mesmo suplementa. Eu fiz isso para te dar essa deixa aqui. Quando ele falar que não tem comprovação científica, você vai falar assim, doutor, pesquise o doutor e cientista chamado Batman Guinelli. É fácil de decorar, né? Batman Guinelli. Em 1979, ele foi preso. Ele foi preso por questões políticas. Ele ficou 31 meses na prisão. E ele via os pacientes dele muito doentes. E aí, a única coisa que ele tinha lá era água para tratar. E ele começou a tratar e usou sal também. Sal e água nos pacientes. O que ele percebeu?
ele começou a curar as doenças das pessoas. E ele falou assim, mas espera aí, como assim, né? Eles negavam remédio para ele, e até por questões políticas, deixou ele isolado. Ele falou assim, eu vou começar a utilizar, e começou a dar água a mais para os pacientes, e utilizar também a questão do sal, mas o sal bom, e enchendo de água. O que ele percebeu? Que já no início da hidratação dos pacientes, eles começaram a responder de patologias, e quando concluiu o tempo de prisão dele, que foi 31 meses, isso foi, acho que, a primeira vez na história que aconteceu da humanidade, ele pediu para não sair, para continuar preso por mais 4 meses, para concluir os estudos dele, com 3.000 prisioneiros que melhoraram todas as suas condições de saúde. E ele escreveu um livro chamado Você Não Está Doente, Você Está com Sede. Esse é o primeiro. Agora, para aumentar mais a coleção, esses livros não têm tradução para o português, tá? Em inglês, mas depois eu posso te passar eles. Tem um livro chamado Água Cura, Doenças Matam, e aí ele mostra o poder de reversão das doenças com a água, boa. Trate Doenças Incuráveis com a Água, é outro livro. O outro livro é Água Ionizada, Uma Vida Sem Doenças, e aí olha a importância da Timol, tem esse livro escrito por cientistas e médicos. O Poder da Água Ozonizada e o Milagre da Dieta Alcalina. Então, dieta alcalina não é modismo. Dieta alcalina é eu pegar o nutriente bom e ter a água boa para pegar o substrato daquele alimento e levar para a sua célula e tratar da sua patologia. Hipócrates não estava certo. A alimentação é responsável por sua saúde. Mas mais importante pelo que você come é pelo que você bebe. Porque 70% do seu corpo não é alimento, é água. Então, água tem mais de 15 livros só explicando os benefícios. Se ele ler um livro desse, ele vai ficar chocado e no outro dia ele vai começar a indicar água para os pacientes dele e, de preferência, falar, me dá o filtro da Timol que eu quero para mim. E um médico da minha família